pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal Babados da Vida. Eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência indo pra Itália. Com certeza não foi uma das melhores, né? Eu vim num parque, na verdade esse vídeo eu ia fazer em casa, mas o que aconteceu? Meu enteado tá cheio dos amigos, cheio não, tem uns 4 amiguinhos dele lá em casa, né? E como eu moro em apartamento, aí não dá pra fazer o vídeo. Eu não queria adiar pra outro dia. Eu vim no parque, pensando que não tinha ninguém, mas tá cheio. Vou mostrar pra vocês mais ou menos. Ai meu Deus, tá chegando mais gente. Não tem nada não. Eu vou continuar caminhando e a gente fica batendo um papinho, né? Agora, eu saí do Brasil, eu tinha 23 anos e fui morar na Itália. Eu tinha conhecido um rapaz, ele trabalhava com meu irmão na mesma empresa com meu pai, né? Daí eu trabalhava em quiosque na praça, e a cidade onde eu moro é turística e tem muitos turistas e tudo, e eu trabalhava nesse quiosque. Então, quando eles desciam, que eles trabalhavam na plataforma, no navio, quando eles vinham, né, e ficavam lá no bar. E foi quando eu conheci esse rapaz que eu tava. Aí, ok, ele com os amigos ficaram frequentando o quiosque que eu trabalho. Daí ficavam os amigos. Minha irmã ia com os amigos dela pra lá, que ela também conheceu um italiano. Aí, depois ele perguntou a minha irmã se eu tinha namorado, se eu queria ficar com ele. Aí, sabe o que é? Eu tô sem ninguém mesmo, vou ficar com esse boy. Nunca se sabe, né? Aí eu fiquei com ele, a gente ficou namorando de 2021 até 2003. Ele indo pro Brasil trabalhar. Esse período foi o período que a gente ficou no Brasil. Aí, depois, né? Depois desse período de 2003, ele disse que não ia ficar vindo mais pro Brasil para ir trabalhar, porque a empresa que ele trabalhava, o navio ia ser transferido para a Itália, para o sul da Itália, para Sicília. Aí eu não pensei 2 vezes, eu vou ficar fazendo daqui o quê, né? Eu queria aventurar. Eu queria ver se ia dar certo, como outras pessoas que conheceram gringos se deram bem, né? Mas, oh Jesus Cristo, dava mais pra comédia que outra coisa. Não é pra rir, não é caso de rir, mas eu passei um belo de um aperto, porque a gente não, né? Ele, quando tava lá no Brasil, a gente saía pros bar beber. Pra mim, ali era uma vida normal, né? Uma vida normal, como todo brasileiro tem. De ir pros bar, fim de semana, ou até mesmo ele que trabalhava e que quando o navio ia pro cais do porto, né? Que eles desciam pra ir lá pro quiosquezinho. Aí, pra mim era normal aquela vida dele vir, como a gente no Brasil, fim de semana bebe, babá. Se como ele vinha, assim, às vezes fim de semana e às vezes no meio da semana, aí pra mim era tudo normal. Só que depois que a gente se transferiu para a Itália, né, que ele me chamou para ir para a Itália, eu fui, passei 2 meses, não, eu passei os 3 meses de turista, passei os 3 meses, depois dos 3 meses, não deu certo, porque o pessoal, a família dele colocando pressão, que eu era muito nova para ele, a gente, de diferença, era 15 anos de diferença. Eu tinha, oh meu Deus, na época eu tinha 21 e ele tinha 42, uma coisa dessa. Eu vou passar pelos bosques, vou cortar um pouquinho
Ó, gente, vou mostrar pra vocês que eu vim passear aqui no parque. Depois tem um monte de coisa, um saco de coisa pra contar, mas eu vou continuar com a história do italiano. Aí, né, eu me transferi, fui pra Itália, né, passei esses 3 meses e logo de cara a família dele me reprovou, né, porque como eu disse antes, eles diziam que eu era muito nova para ele, que depois eu ia encher ele de chifre, que claro que não aconteceu isso, né. Aí eu, aos trancos e barrancos, eu disse que eu vou dar a volta por cima desse povo da Lingona, né, que seria a família dele, né. E também não queria voltar para o Brasil, porque eu já tinha perdido o emprego. Eu ia fazer o que mais? Sair procurando emprego. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, né? Eu já tô aqui, o que vinha é lucro, só que não foi assim, né? Eu fiquei lá com ele. A casa dele não era dele, era alugada. E ele começou a dar os sinais de outra pessoa. Ele já bebia frequentemente, ele era alcoólatra. Ele escondia até as bebidas em um carrinho de feira que eu tinha, que às vezes lá tinha um mercado, né? O mercado de verdura, que era uma vez na semana. Aí toda vez que eu saía para ir para o mercado, para até passear, que eu saía sozinha, que eu chamava ele para ele, não ia, eu ia sozinha passear, como agora, né? Tô indo passear sozinha. Desculpem. Aí, gente, aqui não tem ninguém, só eu fico cortando toda hora. Não vai estar no lugar sozinha não, né? Vai botar qualquer urso maluco aí me atacar. Sim, voltando à história. Aí, um amigo dele encontrou um emprego para mim em um restaurante. Aí eu não pensei 2 vezes, eu sei que eu não vou estar aqui sem fazer nada mesmo, eu vou para esse restaurante trabalhar. Aí fiquei trabalhando os 3 meses todinho de turista, né? Só que eu não sabia que não podia trabalhar como turista. Quer dizer, eu nem o italiano também falava. Eu entendia poucas coisas porque língua latina, um pouco, algumas palavras se assemelham com o português, né? Aí eu pegava algumas coisas assim, quando a senhora do restaurante dizia bem assim, sabe, vai lá embaixo no frigorífico, vai pegar a abobrinha, o coentro, eu não sabia nem o que era. Eu, ai meu Deus, e agora? Uma doida. Aí ok, ele só vivia bebendo e tudo. Era próprio alcoolizado, alcoólatra. Que o restaurante onde eu trabalhava, ele não abria à noite, era só período, só para almoço, né? Aí a gente ia de manhã para fazer as preparações. Para fazer as preparações e terminar o período de trabalho. Depois a gente arrumava, depois que terminava lá de trabalhar, eu tô cansando. Subir uma ladeirinha de nada, tô cansando, que eu tenho que emagrecer. Depois que a gente terminava de trabalhar, fechava o restaurante, limpava a cozinha e tudo e vinha para casa. E esse restaurante também era um restaurante que ele trabalhava assim, se você quiser fazer um jantar, você tinha que ligar para eles ficarem abertos para você, entendeu? Mas só com um número limitado de pessoas. Aí, nessa semana que a gente começou a trabalhar à noite, né, que teve muitas chamadas para abrir à noite, meninas, você não tem ideia o que ele fez comigo. Eu atacadinha, né, para descer, para pegar ônibus e tudo. Eu não, é porque eu sempre verifico, né, se a chave tá no lugar
e tudo, porque eu esqueço às vezes com o cansaço, né, do trabalho e tudo, de colocar a chave dentro da mala, da malinha que eu tinha. E o filho da mãe, para não dizer outra coisa, sabe o que foi que ele fez? Simplesmente, nesse dia que eu fui trabalhar à noite, ele tirou a chave de dentro da minha bolsa, dessa malinha que eu tenho de colocar as minhas coisas, batom, maquiagem, era uma malinha mesmo. Ele foi e tirou a chave de casa. Quando a senhora do restaurante me acompanhou em casa, menina, nem lhe digo, eu fiquei na rua. Ele não abriu a porta, mas ele fez de propósito, porque um dia antes dele, porque eu disse a ele, ó, eu não venho, quer dizer, eu não venho às 5 da tarde, eu venho lá para meia-noite, depende quando acabar o expediente, né? Aí ele aproveitou essa situação e tirou a chave de dentro da minha bolsa. Gente, eu juro, nesse dia eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu não podia nem ligar para a mulher do restaurante, sabe por quê? Pra não dar vexame, pra não, sei lá, pra dizer, eu nem conheço essa menina, tá aqui trabalhando já há 2 semanas, já fica me chamando dessa hora, porque a pessoa na Itália é um pouco chatinho, viu? Pelo amor de Deus. Aí, não chato, eu não diria nem chato, é até correto, né? Você chamar meia-noite, 1 hora da manhã, eles vão pensar que aconteceu alguma coisa com alguém da família, né? Porque quando liga esse horário, todo mundo sabe ou aconteceu alguma coisa ruim, ou é isso. Aí, como é que se diz? Aí eu passei esses 3 meses com ele, e vendo já notando esses abusos, praticamente não, assim mesmo, foi um relacionamento abusivo, porque eu não tinha para onde ir, eu não tinha documento, eu estava ali como turista, então tudo que ele fazia comigo, eu me bloqueava, eu não tinha uma reação, porque eu não sabia como me defender, entendeu? Então eu tô passeando e vocês estão olhando como o parque todinho, porque lá embaixo, eu acho que eu vou descer de novo para fazer vocês verem onde eu ia fazer o vídeo. Mas não tem nada não, vou fazer assim mesmo caminhando. Da próxima vez eu faço em casa o vídeo. Já cortei o vídeo todinho para falar desse italiano. Aí ele foi, tirou a chave, eu fiquei lá batendo, né? Porque onde eu morava era centro histórico. Era aquelas casas tipo velhas, antigas, centro histórico. Aí eu fiquei batendo na porta, os vizinhos, tanto que os vizinhos, aquele horário era meia-noite, era quase duas não, da meia-noite a 1 hora da manhã. Começaram assim, a olhar lá do balcão, né? Pra ver o que era que estava acontecendo. E eu lá como uma louca desesperada, batendo mesmo na porta, querendo entrar. E ele nada de abrir a porta. Aí, resultado, quando eu olhei, porque a casa que a gente morava era 3 andares. Mas era assim, o primeiro... Ai, Jesus, não me vem na mente. O primeiro andar era um quarto, depois o segundo a cozinha, e no último andar era tipo um balcão, só que era tipo outro quarto, vá. Aí ele lá de cima, dava pra ver, era noite, mas dava pra ver a pontinha do cigarro dele lá fumando, olhando pra minha cara. Eu batendo, ele não abriu. Eu, tá certo, infeliz. Meu Deus, me perdoa. Aí eu fui, né, pra lá, pra praça, esperar a bela vontade dele, porque tem uma praça lá perto da casa onde a gente morava.
Aí eu fiquei lá até 6 horas da manhã, quando ele resolveu acordar para abrir a porta. Mulher, ó, não pense. Eu ia fazer xixi, ó, mas a porta tá fechada do banheiro. Eu vou ter que voltar para casa que eu tô fazendo xixi nas calcinhas. Então, ele foi, como eu já tinha tirado a chave, aí eu já fiquei com uma pulga, não, 2 elefantes nas 2 orelhas. Esse cara não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Foi quando ele fez a primeira vez. A segunda eu saí de casa. Ele tirou a chave de novo da minha bolsa. Aí ali eu já tinha tirado também meu passaporte. Da primeira vez que ele fez isso, o que foi que eu fiz? Eu fiquei com medo. Meu passaporte estava lá na casa dele, né? Aí eu sabe o que é? Eu não vou confiar mais nesse homem. Eu vou tirar minhas coisas assim importantes de documento daqui. Que eu já fui até preparada com documento para casar. Porque ele era só divorciado. E a gente estava esperando a boa vontade da mulher assinar só o divórcio, né? Porque no período dos 3 meses a gente casava. Foi uma... Ó, juro, tem coisas na vida que a gente realmente se livra. Como é que se diz? É livramento. Às vezes Deus coloca esse livramento pra gente. Às vezes tem quem percebe que é um livramento, mas quem não percebe. Porque já da primeira vez que ele tirou a chave de mim, eu enlouqueci e já queria sair de casa, né? Ele revistava a minha bolsa, ele queria saber o que eu tinha na bolsa, quanto eu ganhava, às vezes me pedia até dinheiro. Ele ficou até sem ir trabalhar. Ai, a gota d'água foi quando ele começou a trabalhar, ele deixou de trabalhar. Aí começou a exigir dinheiro meu, né? Que eu tinha que pagar a casa, que eu tinha que pagar as contas. Aí eu fiz um mais um. Não, isso não é situação pra mim, não. Porque eu não sou nem casada com ele. Desculpe. Não sou casada com ele, não tenho filho porque eu tenho que estar me amarrando a esse cabra velho aqui. Aí o que foi que eu fiz? Eu aluguei, eu falei a situação toda a senhora do restaurante. Ela foi e disse bem assim, olha, eu não posso deixar você na minha casa, mas eu posso arrumar um lugar para você ir. Foi quando ela conhecia um rapaz, era cliente do restaurante, né? Aí ela falou com esse pessoal do restaurante que servia temporariamente, né? Justo por aqueles 3 meses, para mim ficar apoiada até ir embora, né? Aí ela teve que explicar, né, minha situação para a dona da casa, porque eles não confiam em todo mundo, né? Ainda mais é estrangeiro, que alguns estrangeiros são complicadinhos, né? Aí, como é que se diz? Tô afegando, sei lá. Aí foi quando eu fui morar sozinha, né? Com medo de tudo, num país que você nem sabia a língua, imagine. Você não saber a língua, não saber nem se comunicar, tava ali igual a gaiato no navio, como diz a música. Vou dar uma sentadinha. Igual aos gaiatos do navio. Eu entrei pelo cano também, porque pensava que era uma coisa e na realidade foi outra. Com essa história, o que é que eu tenho de reflexão? Vocês têm que ver, quando vocês conhecerem um gringo, os primeiros sinais que eles dão, né, de abuso. Porque quando ele iniciou a tirar a chave de mim, eu não podia nem na polícia e denunciar, porque eu não tinha ido fazer a queixa, né, de quando entra no país, eu tenho que ir na polícia para avisar que eu tô lá na casa dele. E a gente não fez isso, entendeu? Eu só pensava que depois dos 3 meses a ex-mulher dele ia dar o divórcio e nós iríamos nos casar. E não foi assim que aconteceu. No final das contas, ele era um bêbado,
um alcoolizado. E eu saí da casa dele, como eu disse, né? Fui morar sozinha e não voltei mais, de jeito nenhum. Foi um abuso que eu pensava que ele nunca ia... Eu nunca ia acabar aquilo, porque eu vim com um propósito. Os propósitos nossos nunca é nosso. A gente tem que ver os planos de Deus para nossa vida, né? Aí eu saí de lá, fui morar sozinha. Depois dos 3 meses fui morar no Brasil. Voltei pro Brasil. Depois do Brasil, não tive mais contato com essa pessoa de jeito nenhum. Não tive próprio contato. Depois, mesmo se ele viesse atrás, ele ia fazer atrás de mim o quê? Porque ele me tirou de uma situação, não é que eu estava mal no Brasil, mas ele me deixou assim, com as mãos amarradas, né? Porque eu não tinha nada, eu nem a língua falava e ele já, em automático, fez de tudo para me sair de dentro de casa. Aí eu fui... Depois dos 3 meses voltei pro Brasil. Gente, o vídeo vai ficar longuíssimo. Eu não sei se eu vou editar, se eu vou conseguir editar ele, né? Mas se eu editar, vocês não vão entender nada. Porque eu falei muita coisa que não tinha nada a ver, cortando o vídeo, falando de outras coisas. Então, uma dica que eu tenho pra vocês, que conhecem esses gringos e tudo, que seja por internet, que seja por coincidência, né, do destino, que acontece também, vocês fiquem alerta com os sinais que eles dão, os primeiros sinais. Não fique passando a cabeça não, porque muitos deles são abusivos, são relacionamentos abusivos, que muitas, às vezes, por condições precárias que tem no Brasil também, né, não reagem. É isso também. Eu, graças a Deus, eu tive a força de sair fora, e graças a Deus aquela senhora também do restaurante me ajudou e muito, né? Porque se fosse outra, ela, quem lhe conhece? Você veio trabalhar aqui só por 3 meses, eu tenho que lidar com seus problemas. Porque na maioria dos casos, assim, eles não ligam. Eles dizem, não é problema meu, eu não vou arcar com seus problemas. Depois eles se metem em confusão por minha causa, por causa dos problemas de outras pessoas, entendeu? Então os italianos são bem reservados com relação a isso. Então, gente, pelo amor de Deus, não confie 100% nesses gringos que vocês conhecem, né? E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Depois eu venho falar como eu vim para os Estados Unidos, porque eu não estou mais na Itália, né? Se eu for falar como eu vim para os Estados Unidos, o vídeo vai ficar muito longo e vai ser muito enjoado de assistir. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu já peço a vocês que você deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!